O Refaz Reconstrução é o novo programa de parcelamento de débitos tributários lançado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para trazer de volta a situação de regularidade fiscal àquelas empresas que possuem débitos de ICMS e pretendem regularizar esses débitos, seja por meio de um pagamento à vista com desconto ou de um parcelamento em um prazo mais estendido do que aquele do parcelamento ordinário, do parcelamento convencional. Esse programa de parcelamento já foi aprovado pelo CONFAS e agora foi efetivamente regulamentado e instituído pelo governo do estado. E o prazo de adesão, muito importante, ele vai agora de 19 de março até 30 de abril de 2025. Então é uma janela pequena para aqueles interessados poderem fazer a adesão e aí renegociarem seus débitos com condições realmente bastante diferenciadas. Os descontos, por exemplo, podem chegar a até 95% do valor dos juros, multas e outros encargos. E o parcelamento pode ser estendido aí em até 120 meses. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse novo programa de parcelamento, te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu vou trazer aqui alguns detalhes desse novo Refaz Reconstrução. Bom, a gente sabe que os débitos tributários eles afetam de maneira muito significativa a vida e a saúde financeira das empresas, interferindo inclusive em questões operacionais, já que esses débitos tributários eles podem acabar gerando dificuldades na obtenção de crédito junto a bancos e fornecedores. Eles podem também impor restrições a participações em licitações ou qualquer tipo de contratação com o poder público, além de também trazer um acúmulo de encargos financeiros, né? O que prejudica inclusive o fluxo de caixa da empresa e também demonstrativos de resultado de exercício, balancetes, enfim, vai acabar tendo um impacto negativo em todas as demonstrações contábeis. Sem falar, é claro, naquilo que talvez possa ser considerado o maior problema, a maior complexidade dos débitos tributários, que é o quê? O risco, a sujeição à cobrança judicial, à execução fiscal, com penhora de patrimônio, inclusive bloqueio de valores em contas correntes, inclusive agora pela nova sistemática do Sisbajud, com bloqueios reiterados. Então não é novidade para ninguém que débito tributário traz um grande problema para as empresas. E aí, para quem atua principalmente aí com direito tributário contencioso na gestão do passivo tributário, esses programas de parcelamento acabam quase sempre se mostrando como uma excelente estratégia para resolver todos esses problemas, todos esses entraves, de uma forma que cabe no caixa da empresa, de uma forma que a empresa vai conseguir efetivamente cumprir. Porque diferentemente dos parcelamentos convencionais, dos parcelamentos ordinários, esses programas geralmente eles trazem benefícios extras, né? Benefícios excepcionais. E esse programa novo, lançado agora pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, é um caso desse. A gente tem aí uma previsão de desconto de até 95% do valor dos juros, multas e outros encargos, um parcelamento que em comparação com o parcelamento ordinário é muito mais extenso, né? Uma possibilidade de parcelar em até 10 anos, 120 meses os débitos. Então realmente acaba se mostrando o Refaz Reconstrução como uma importante ferramenta para a gestão do passivo tributário, para buscar o retorno na situação de regularidade fiscal. Bom, a primeira questão é quais os débitos podem ser incluídos nesse novo programa, nesse Refaz Reconstrução. Obviamente, a gente está falando de um programa de parcelamento autorizado pelo CONFAS e instituído pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de débitos de ICMS perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Mas também não são todos os débitos. Foi colocado um ponto de corte, que é a data de 31 de dezembro de 2024. Então, o que pode ser incluído no programa são débitos de ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2024. Esses são os débitos passíveis de renegociação dentro do Refaz Rio Grande do Sul. E quais são os benefícios que o Refaz Rio Grande do Sul oferece, então? Eu já mencionei aqui descontos com percentuais bem elevados, parcelamento com prazo bem estendido, mas vamos entender um pouco melhor como é que funcionam esses benefícios. A primeira coisa que o programa faz é dividir em dois grupos, que ele chama de regra de ouro e regra de prata. A escolha por um ou por outro grupo de benefícios, ela está relacionada à escolha pela empresa de se serão renegociados, serão parcelados, serão incluídos no programa todos os débitos ou apenas parte dos débitos de ICMS. Se a empresa optar por negociar todos os débitos, sejam débitos em cobrança administrativa, sejam débitos em cobrança judicial, mas todos os débitos, aí a empresa vai poder optar pela regra de ouro. E dentro dessa regra de ouro, o que a gente tem de benefícios? Aí a gente tem um desconto de até 95% para juros, multas e outros encargos, desde que o pagamento seja realizado à vista.
Ah, mas não tem possibilidade de parcelamento também dentro dessa regra de ouro? Tem, mas é um parcelamento bem curto, em apenas 6 vezes. E aí o desconto é de 90% dos juros, multas e encargos. Então a gente vê que nessa regra de ouro, quando a empresa opta por parcelar todos os seus débitos administrativos e judiciais, a gente tem descontos bem expressivos, 95% e 90%, mas um pagamento ou à vista ou parcelado em até no máximo 6 vezes. Já se a empresa optar por não negociar todos os seus débitos, mas sim apenas alguns deles, selecionar estrategicamente quais aqueles débitos que são mais oportunos de serem renegociados agora, aí a empresa vai cair na chamada regra de prata. Aqui não há obrigatoriedade de inclusão no programa de todos os débitos, mas sim a empresa vai poder fazer a seleção. Como contrapartida, os descontos oferecidos são menores, mas também os prazos de parcelamento são maiores. A gente inicia aí com a possibilidade de pagamento à vista de débitos selecionados com um desconto de 75%, ou então de um parcelamento em até 18 vezes com um desconto de 70%, ou parcelamento em até 36 vezes com desconto de 50%, em até 60 vezes com desconto de 30%, ou um parcelamento bem mais longo em até 120 vezes, aí com um desconto menor de 10%. Lembrando sempre que esse desconto é sobre juros e multa, né? Sobre o valor do principal não há possibilidade de concessão de descontos. Então aí inclusive a gente tem um limite, né, a essa concessão de descontos, que mesmo que se consiga um desconto de 95%, eu nunca vou reduzir o débito principal, vou reduzir sempre apenas juros e multa. Então, de forma resumida, esses são os benefícios ofertados aí dentro do Refaça Construção, a regra de ouro e a regra de prata. Se o contribuinte deseja renegociar todos os seus débitos ou apenas alguns deles. Se for renegociar todos, vamos dizer assim, o ganho extra é com descontos superiores, mas a contrapartida é um prazo de parcelamento bem menor. Se o contribuinte selecionar alguns débitos para renegociar, ele reduz um pouco o percentual de desconto a que ele terá direito, mas amplia bastante o prazo para parcelamento. E aí isso demonstra já, né, a importância de se avaliar bem a situação específica de cada empresa, de cada contribuinte, para determinar o que vai ser melhor, qual a melhor estratégia a ser adotada para aquele caso concreto. Bom, então agora que a gente já entendeu quais são os débitos que podem ser incluídos, né, os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, quais são as modalidades ali, a regra de ouro, a regra de prata, quais são os benefícios possíveis, o que eu deixaria de sugestão de o que fazer a partir de agora, já que a gente tem um prazo bem curto aí, né, a gente tem só até 30 de abril de 2025 para fazer a adesão. Então é preciso tomar algumas medidas aí bem ágeis, né? Tomar algumas decisões de forma bem acelerada para que não se corra o risco de perder esse prazo de adesão, que é realmente bem curto aí, comparado ao que a gente tem visto com outros programas que trazem geralmente um prazo de adesão um pouco maior. Eu acredito que o primeiro passo seja avaliar os débitos existentes da empresa, pegar o relatório de situação fiscal da empresa e fazer uma análise de quais são os débitos. Por quê? Porque a partir daí vai poder se tomar a decisão de qual a melhor modalidade, se é a regra de ouro ou se é a regra de prata. Porque avaliando os débitos, eu vou poder escolher a modalidade justamente em função de poder definir se eu vou incluir no programa todos os débitos ou apenas alguns deles selecionados. E é isso que vai me dizer qual modalidade que eu vou poder fazer a adesão. E, claro, sempre lembrando da importância de se planejar isso de forma conjunta, né? Como se fosse um trabalho multidisciplinar entre o empresário que conhece a situação da empresa, que sabe a dor de cada um dos débitos, o contador, que vai poder dizer o que cabe, o que não cabe no fluxo de caixa, por exemplo, e também de fazer uma projeção do que é melhor se conseguir de descontos, o que é melhor de se trabalhar com prazos, e um especialista da área tributária, um advogado, que vai poder também dar orientação legal ali sobre a forma de adesão, sobre todos os preenchimentos, todos os requisitos necessários, enfim, fazer um trabalho multidisciplinar aí, conjunto, para que o contribuinte consiga obter o melhor benefício possível dentro desse programa que realmente se mostra bastante vantajoso. Enfim, eu quero só fazer uma ressalva de que esse Refaz Reconstrução ele não se confunde com o Acordo Gaúcho. O Refaz Reconstrução, como eu disse, ele é um programa assim bem excepcional, com condições bem diferenciadas, mas ele é um programa de parcelamento, autorizado lá pelo CONFAS e agora instituído pelo governo do estado. O Acordo Gaúcho, ele é uma modalidade de transação tributária, inspirado na transação tributária federal e na transação tributária realizada já implementada por outros estados, como São Paulo, por exemplo. O estado do Rio Grande do Sul também, no final do ano passado, a Assembleia Legislativa Gaúcha publicou uma lei que instituiu o chamado Acordo Gaúcho, que nada mais é do que a possibilidade de se realizarem transações tributárias em relação a débitos estaduais. São coisas diferentes. O Refaz Reconstrução, então, é um programa de parcelamento, e o Acordo Gaúcho,
uma transação tributária. O Acordo Gaúcho ele ainda pende de regulamentação pela PGE. Por quê? Porque, como a gente sabe, as transações tributárias elas têm uma lei que autoriza elas e depois elas necessitam dos editais que vão lançar efetivamente as modalidades de adesão ou de transação individual. E isso nós ainda não temos. A expectativa é de que esses editais saiam ainda dentro do mês de março de 2025. E aí, então, nós vamos ter durante um período, ali até o final de abril, duas possibilidades diferentes de renegociação de débitos tributários. Uma desse programa de parcelamento, Refaz Reconstrução, que nós falamos aqui no vídeo, e a outra da transação tributária do Acordo Gaúcho, com as modalidades dos editais que ainda serão publicados e que assim que forem publicados eu vou gravar um vídeo falando sobre cada uma delas também para a gente ter aqui no canal. Então eu só queria deixar clara essa diferenciação, que são coisas diferentes que vão acabar caminhando todas no mesmo sentido, que é de trazer ferramentas, meios para que o contribuinte retome a situação de regularidade fiscal. E aí nós vamos ter mais um programa para fazer junto essa análise e avaliar aí qual é a melhor estratégia para cada cliente, né, para cada trabalho que a gente estiver fazendo. Quero agradecer vocês pela participação aqui no canal, por assistirem ao vídeo e pedir encarecidamente que sigam o canal, que curtam o vídeo, que compartilhem. Isso ajuda muita gente aqui a crescer enquanto canal e nos motiva também a ficar sempre trazendo materiais bem atualizados. Muito obrigado e nos vemos em breve.